Mulheres de Esperança. Um dia estava Zacarias no templo a cumprir as suas obrigações como sacerdote, porque era a sua vez. Era costume entre os sacerdotes fazer-se um sorteio para ver quem deveria entrar no santuário do templo, para oferecer incenso no altar. Dessa vez calhou a Zacarias. No momento em que ofereciam o incenso, todo o povo orava do lado de fora. Apareceu então a Zacarias um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Mal viu o anjo, assustou-se e ficou cheio de medo. Bem-vinda ao programa Mulheres de Esperança. Estamos outra vez naquele tempo de celebração especial, o Natal. Olá amiga, hoje além de mim e da Inês estão connosco a Ana Margarida e o Levi para celebrarmos juntos. Afinal, o que são estas boas novas que tornam toda a gente feliz? Hoje queremos partilhar contigo a verdadeira história do Natal. Neste mundo em que vivemos, ela fica ofuscada pelo brilho das luzes, das árvores enfeitadas, do Pai Natal, dos presentes e da comida. Mas a verdade é que todas essas coisas não revelam o que é o verdadeiro Natal. Queremos fazer-te um relato o mais próximo possível do que foi, tal como nos contou o Lucas, um dos escritores do Novo Testamento. Estás confortável para ouvir? O relato começa assim. Já muitos procuraram narrar, na devida ordem, o que nos foi transmitido por aqueles que assistiram a tudo, desde o princípio, e se tornaram servos da palavra. Também eu, depois de averiguar cuidadosamente tudo o que se passou desde o começo, achei conveniente escrever tudo isso para ti, ilustre Teófilo, para que fiques seguro de quanto te ensinaram. Quando leio isto, pergunto-me sempre por que é que Lucas estava a escrever a Teófilo? Olha, parece-me que este homem, o Teófilo, que possivelmente era um oficial ilustre do governo, ficou interessado sobre o que ouviu acerca de Jesus. Muito do que ouviu era bastante invulgar e, quem sabe, pediu ao seu amigo Lucas para investigar e relatar o que descobriu. E é assim que o relato de Lucas continua. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte da turma de Abias. A mulher de Zacarias chamava-se Isabel e era da família sacerdotal de Araão. Tanto o marido como a esposa levavam uma vida justa perante Deus, cumprindo inteiramente os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e nessa altura já os dois eram bastante idosos. É então que o anjo aparece a Zacarias, como a Ana descreveu no início do nosso programa. Mas o anjo disse-lhe: "Não tenhas medo, Zacarias. Deus ouviu as tuas orações. Isabel, a tua mulher, vai dar-te um filho e lhe darás o nome de João. Terás uma grande alegria e muita gente se vai alegrar também com esse nascimento. O teu filho será grande diante de Deus. Não beberá vinho, nem qualquer bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Fará com que muitos israelitas voltem para o Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de Elias. Há de reconciliar os pais com os filhos e ensinará os rebeldes a seguir a sabedoria dos justos. Assim, preparará o povo para receber o Senhor." E Zacarias disse ao anjo: "Como posso ter a certeza disso se já estou velho e a minha mulher também?" E o anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus e ele mandou-me falar contigo para te dar esta boa nova. Mas como não acreditaste no que te disse, vais ficar mudo, sem poder falar, até ao dia em que isso acontecer, pois tudo irá se realizar no tempo devido." O povo, que estava à espera de Zacarias, estranhava a sua demora no santuário. Quando ele saiu, não conseguia falar. Eles perceberam que tinha sido uma visão. Falava-lhes por sinais e continuava mudo. Ao acabar os dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel ficou grávida e não saiu de casa durante 5 meses. "Deus foi bom para mim", dizia ela para consigo. "Agora já não tenho de que me envergonhar diante de ninguém." Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei David. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: "Eu te saúdo, ó escolhida de Deus. O Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si própria o que queria dizer aquela saudação. Então o anjo continuou: "Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus.
ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado David. Governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou então ao anjo, Como é que isso pode ser se eu nunca tive marido? e o anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. É que para Deus não há nada impossível. Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Por aqueles dias, Maria apressou-se em ir a uma povoação nas montanhas da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando esta ouviu a saudação de Maria, a criança mexeu-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse em voz alta: Abençoada és tu, mais do que todas as mulheres, e abençoado é o filho que de ti há de nascer. Que grande honra para mim ser visitada pela mãe do meu Senhor. Mal ouvi a tua saudação, logo a criança que trago dentro de mim saltou de alegria. Feliz daquela que acreditou, porque nela se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma celebra a grandeza do Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou com amor para esta sua humilde serva. Daqui em diante, toda a gente me vai chamar ditosa, pois grandes coisas me fez o Deus poderoso. Ele é santo. Ele é sempre misericordioso para aqueles que o adoram, em todas as gerações. Fez coisas grandiosas com o seu poder extraordinário. Dispersou os orgulhosos de pensamento e coração. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os que têm fome e mandou embora os ricos de mãos vazias. Ajudou o povo de Israel que o serve, lembrando-se dele com misericórdia, conforme tinha prometido aos nossos antepassados, a Abraão e seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Quando acabou o tempo, Isabel teve um menino. Os vizinhos e os parentes foram dar-lhe os parabéns com muita alegria por verem que Deus tinha mostrado tão grande misericórdia com ela. Quando o menino tinha 8 dias, foram circuncidá-lo e queriam pôr-lhe o nome de Zacarias, como o pai. Mas a mãe disse: De maneira nenhuma. Ele vai chamar-se João. Responderam-lhe: Mas não há ninguém na tua família com esse nome. E perguntaram por gestos ao pai do menino como é que ele queria que o filho se chamasse. Zacarias pediu então uma tabuinha e escreveu: O nome dele é João. E ficaram todos muito admirados. Nesse momento, voltou a fala a Zacarias e ele pôs-se a dar louvores a Deus. Os vizinhos ficaram assustados com o que viram e a notícia espalhou-se logo por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviam falar do que tinha acontecido ficavam a pensar e perguntavam: Que virá a ser este menino? De facto, a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai do menino, ficou cheio do Espírito Santo e pôs-se a profetizar, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar o seu povo. Ele fez nascer entre nós um Salvador poderoso, descendente do seu servo Davi. Desde há muito tempo que ele o prometeu, por meio dos seus santos profetas, que nos ia livrar dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, que havia de tratar com misericórdia os nossos antepassados e lembrar-se da sua santa aliança e da promessa que tinha feito com juramento ao nosso antepassado Abraão, que nos ia livrar da mão dos nossos inimigos para podermos servi-lo sem receio, com santidade e justiça todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Irás adiante do Senhor para lhe preparares os caminhos, dando conhecimento da salvação ao seu povo, para perdão dos seus pecados, porque o nosso Deus é cheio de misericórdia. Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu. Essa luz iluminará os que se encontram na escuridão e na sombra da morte e guiará os nossos passos pelo caminho da paz. Por essa altura, o imperador Augusto decretou que se fizesse o recenseamento de toda a população do Império Romano. Foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria. Todos iam inscrever-se, cada um na sua cidade.
Por isso José partiu de Nazaré, na província da Galileia, e foi para a cidade de Davi, que se chamava Belém, na província da Judeia. Como José era descendente de Davi, foi lá inscrever-se, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de Maria dar à luz. Nasceu-lhe então o menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura por não conseguirem arranjar lugar na casa. Naquela região havia pastores que passavam a noite no campo guardando os rebanhos. Apareceu-lhes um anjo e a luz gloriosa do Senhor envolveu-os. Ficaram muito assustados, mas o anjo disse-lhes: Não tenham medo. Venho aqui trazer-vos uma boa nova que será motivo de grande alegria para todo o povo. Pois nasceu hoje, na cidade de Davi, o vosso Salvador, que é Cristo, o Senhor. Poderão reconhecê-lo por este sinal. Encontrarão um menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Nisto juntaram-se ao anjo muitos outros anjos do céu, louvando a Deus e cantando: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Mal os anjos partiram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: Vamos a Belém para vermos o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram a toda a pressa e lá encontraram Maria e José e o menino, que estava deitado na manjedoura. Depois de verem tudo isto, puseram-se a contar a toda a gente o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam muito admirados. Porém, Maria guardava todas estas coisas no seu coração e meditava nelas. Quando o menino tinha 8 dias, circuncidaram-no e puseram-lhe então o nome de Jesus, tal como o anjo indicara antes de ele ser concebido. Chegado o tempo da cerimónia da sua purificação conforme a lei de Moisés, levaram o menino ao templo de Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. É que na lei de Deus está escrito: se o primeiro filho que nascer for menino, deverá ser consagrado ao Senhor. José e Maria ofereceram também um sacrifício, como manda a lei: um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, vivia nessa altura em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e muito piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele e tinha-lhe assegurado que não havia de morrer sem ver o Messias enviado por Deus. Simeão foi ao templo guiado pelo Espírito Santo e quando os pais do menino Jesus o iam apresentar para cumprir o que a lei mandava a respeito dele, Simeão tomou-o nos braços, deu graças a Deus e disse: Agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo conforme a tua palavra. Já vi com os meus olhos a tua salvação que preparaste para todos os povos, luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, teu povo. Tanto o pai como a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino é para muitos em Israel o motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Uma grande dor, como o golpe de espada, trespassará a tua alma. RTM Mulheres de Esperança. Estou convencida que Lucas falou com muitas pessoas para ter a certeza de que as coisas tinham passado exatamente assim. Quem sabe falou até com Maria e José e desta maneira conseguiu relatar tudo ao honroso Teófilo. Uma história um pouco diferente daquilo que nos querem vender neste tempo de Natal. Temos falado de Jesus tantas vezes aqui no nosso programa Mulheres de Esperança, de como ele deu a sua vida por nós. Lembras-te do que o profeta Simeão disse a Maria no templo? Este menino é um motivo de salvação ou de ruína. Ele é sinal de divisão entre os homens. E logo a seguir disse a Maria que o seu coração iria ser trespassado como se fosse uma espada. E foi isso que aconteceu quando ela viu o seu filho ser crucificado. Ele tomou sobre si o castigo das maldades que nós praticamos. Por isso Simeão disse: Já vi com os meus olhos a tua salvação que preparaste para todos os povos. Aqui, nesta salvação que Deus nos deu através de Jesus, estamos nós incluídas. Não importa onde vivamos ou quem sejamos. Que presente! Querida amiga, terminamos este programa desejando-te um Natal cheio de amor de Jesus na tua casa e no teu coração e não te esqueças, encontra esperança hoje. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.